Artigos da Constituição Federal para a prova de IAFO. Lembrando que na parte de técnico, que é o edital que eu estou usando aqui, gravando aqui, não tem a matéria de Constituição Federal, de constitucional, direito constitucional, assim, uma matéria separada, explícita no edital. Mas tem artigos que serão cobrados na prova implicitamente dentro do edital em algumas matérias aqui, então vocês têm que ficar atentos para isso. Como matéria de AFO pesa muito nessa parte da Constituição, aí eu vou gravar aqui os artigos da Constituição que falam sobre a parte de AFO, que vai do 165 a 169. Seção 2, dos orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1, o Plano Plurianual, inciso 2, as diretrizes orçamentárias, inciso 3, os orçamentos anuais. Parágrafo 1. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de educação continuada. Parágrafo 2. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em concordância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo 6. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7. Os orçamentos previstos no parágrafo 5, inciso 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo critério populacional. Parágrafo 8. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 9. Cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.
Inciso 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Inciso 3. Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 166. Parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 deste artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inciso 1, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Inciso 2. Não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. Inciso 3. Aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere e, pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na Lei Orçamentária Anual para a continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 13. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9 e nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Parágrafo 14. A Lei Orçamentária Anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento, contendo por Estado ou Distrito Federal, pelo menos análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. Parágrafo 16. As leis de que trata este artigo devem observar no que couber os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no parágrafo 16 do artigo 37 desta Constituição. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Parágrafo 1. Caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados, inciso 1, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República. Inciso 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas, criadas de acordo com o artigo 58. Parágrafo 2. As emendas serão apresentadas na comissão mista que, sobre elas, emitirá parecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das 2 casas do Congresso Nacional. Parágrafo 3. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 1, sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a linha A, dotações para pessoal e seus encargos; a linha B, serviço da dívida; a linha C, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou
Inciso 3. Sejam relacionadas, a linha A, com a correção de erros ou omissões, ou, a linha B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9. Parágrafo 7. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 9. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 9, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9 deste artigo, um montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9 do artigo 165. Parágrafo 12. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de até 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. O inciso 1 ao 4 foram revogados. O parágrafo 15 também. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 deste artigo for destinada a estados, ao Distrito Federal e a municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Parágrafo 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior,
para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5% para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos, imparciais e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de: inciso 1, transferência especial ou, inciso 2, transferência com finalidade definida. Parágrafo 1. Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo nos termos do parágrafo 16 do artigo 166 e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: inciso 1, despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos e com pensionistas, e, inciso 2, encargos referentes ao serviço da dívida. Parágrafo 2. Na transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo, os recursos, inciso 1, serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere. Inciso 2. Pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira e, inciso 3, serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no parágrafo 5 deste artigo. Parágrafo 3. O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Parágrafo 4. Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, os recursos serão: inciso 1, vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e, inciso 2, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Parágrafo 5. Pelo menos 70% das transferências especiais de que trata o inciso 1 do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1 deste artigo. Artigo 167. Serão vedados: inciso 1. Vou continuar no outro vídeo que eu preciso tomar uma água aqui, porque minha voz já está falhando.